Olá, bom, voltei um pouquinho mais calma do outro vídeo. Eu vou falar rapidamente sobre a alteração da Lei de Nacionalidade Portuguesa, né, recente, que eu tenho recebido muitos e-mails e as pessoas estão com muitas dúvidas, então vai ser um vídeo bastante resumido, porque, na verdade, uma explicação completa exige um tempo maior e cada caso é um caso, né? A verdade é essa. Então, aqui são explicações genéricas. Primeiro ponto, né? A nacionalidade portuguesa pela alteração, a última alteração que nós tivemos, o que ela diz, o que ela quer com isso. Com essa nova lei, o neto vai passar a adquirir a nacionalidade por atribuição. Antes era por naturalização. Então, o neto do português, né? Ele vai adquirir, né, por atribuição. O que significa? Quando ele conseguir essa nacionalidade portuguesa dele, ele vai passar a ser o primeiro português na linha direta, né? Ele vai passar a ser o português. Então, a partir do momento que o neto adquire, todos depois dele vão conseguir adquirir. O grande problema é, a nova lei exige provas de ligações com a comunidade portuguesa. Bom, aí entra um conflito jurídico que o ideal seria que as conservatórias proibissem pessoas que não são advogados de atuar nesses processos de nacionalidade. Por quê? Porque tem uma série de irresponsabilidades cometidas por esses profissionais, que eu até já falei no vídeo anterior, porque isso não é um processo tão simples, né? Se equipara ao processo de nacionalidade pelo casamento, que também exige provas de ligações com a comunidade portuguesa. Eu tenho uma maneira de trabalhar, meu escritório em Portugal tem uma maneira de trabalhar que a gente não entra na seara de provas de ligações, né? Você tem que demonstrar algum vínculo, uns indícios, né? Porém, as jurisprudências já desde 2006 relacionadas aos casos de nacionalidade pelo casamento já têm demonstrado que os tribunais ou até mesmo algumas conservatórias já concederam a nacionalidade sem essas provas de ligações em sentido estrito. Ou seja, eu não vou aqui dar aula, né, para os meus colegas, claro. Mas eu, por exemplo, tenho e uso as jurisprudências atuais. Ou seja, não se preocupem tanto em ter que provar as ligações com a comunidade portuguesa residindo 3 anos em Portugal. Interpretar a lei é algo complicado, que não é para qualquer um, né? Até mesmo um advogado, ele pode ser muito bom em business, ele pode ser bom em tribunal, em falar, e alguns não são bons em interpretação. Então, ou alguns são bons, mas consulta para os colegas, porque a interpretação da lei exige um certo talento, né? Você tem que ter uma lógica jurídica, uma inteligência jurídica para interpretar a lei. E, junto com os colegas, né, nós sempre estudamos uns com os outros e aprendemos, e com a prática também. Então, ao interpretar a lei ao pé da letra, você pode incorrer em erros. Então, esse tipo de nacionalidade do neto e a própria nacionalidade pelo casamento exige um profissional competente, com experiência em Portugal e que tenha conhecimento, né, do assunto com relação às provas de ligações. Bom, esse processo, essa lei atual, eu trabalho da seguinte forma. Quando é nacionalidade pelo casamento, eu nunca provei ligações, né? Eu tenho a tese de que o MP que tem que provar que o requerente não tem ligações. Agora, essa nova lei já é um pouquinho diferente. Eu estou montando, na verdade, uma estrutura nova com relação a esses casos. Então, esse processo vai ter, quando eu faço, já tenho alguns em andamento, terão 2 fases. Uma fase de se, não é criar, mas encontrar evidências de alguma ligação com Portugal. Então, tem a primeira fase, nós construímos ali, né, porque alguma ligação você tem, eu não posso dizer qual, tem uma que já é automática, enfim. E a segunda fase, que é da entrada no processo, ou seja, não pode ir dando entrada no processo sem ter nenhuma prova, sem ter nenhuma prova, sem ter nenhum indício, nenhuma evidência demonstrada, ok? Só que isso
quando eu falo da alteração da lei da nacionalidade, isso engloba toda a norma jurídica portuguesa. Então, você não tem que usar somente essa lei que está aí agora. Nós temos toda a lei da nacionalidade, desde a primeira, né, que não deixou de estar em vigor. Então, nós que estudamos, que somos estudiosos no assunto, que não sou só eu, não sou a única advogada que entende sobre o assunto, mas posso dizer que sou uma das poucas, porque a maioria atira para todo lado, né, vamos dizer assim, e pensam que é muito fácil, mas essa lei, ela veio mesmo para estabelecer a divisória entre o que é um advogado trabalhando no caso e o que é o profissional aí, ou qualquer um, ou despachante, que queira somente faturar, ok? Quem tiver dúvida, eu sou muito sincera. É claro que eu cobro pela consulta um valor mínimo, porque eu já tive até e-mails de advogados querendo saber como se faz, né? Então, para me precaver, eu tenho que cobrar, até porque o meu trabalho é profissional, eu investi muito na minha carreira e eu cobro porque o parecer que eu dou ao seu caso é verdadeiro. E caso esteja errado, você pode reclamar na ordem dos advogados. Os outros não cobram nada porque a intenção deles é faturar ali naquele momento. E eu penso diferente, como meus vários colegas que eu tenho, nós trabalhamos da mesma forma. Então, envie e-mail para mim, que eu vou responder, eu vou analisar seu caso. Eu fiquei de férias, demorei um pouco para responder, mas agora eu estou respondendo a todos, ok? Bom, é isso. E todo mundo sabe que eu sou baseada em Londres, eu sou advogada em Londres também, porque tem muitos casos, inclusive, de pessoas que moram em Londres, que eu levo para Portugal. Mas eu tenho um escritório em Portugal com as minhas colegas, doutora Carla, doutora Soraya, doutora Gabriela me ajuda também às vezes, advogado estagiário, ou seja, nós somos uma equipe. Eu não preciso estar em Portugal todo dia, até porque muitos desses casos eu envio eletronicamente. Um advogado registrado, a gente tem lá a marca do dia, que é um selo que você adquire, já tem há anos, e todos os meus requerimentos são enviados online, o que vai mais rápido. E depois os acompanhamentos são feitos pelas meninas e eu pessoalmente vou a Portugal 1 ou 2 vezes por mês, porque de Londres para Portugal são 2 horas. Então, às vezes eu vou, fico uma semana, fico 2 dias, 3 dias e volto, depende da necessidade. Eu aqui em Londres trabalho numa empresa somente para assuntos britânicos e tenho meu escritório também que eu recebo os clientes para assuntos serem tratados no Brasil ou em Portugal. Então, só para dar uma resumida, para vocês entenderem bem isso, ok? Um abraço, eu prefiro as comunicações por e-mail do que por telefone. Primeiro que eu não tenho tempo para estar no telefone o tempo todo e porque por e-mail, tanto eu quanto você, cliente, tem uma prova de tudo que é dito. Então, às vezes eu digo, o mar é azul, o cliente diz, não, você disse que era amarelo. Então, por escrito, não há dúvida, ninguém engana ninguém, não é verdade? Bom, desculpa a pressa, tenho que voltar aqui ao trabalho. Espero que vocês tenham entendido e selecionem bem o profissional que vocês vão contratar. Por favor, não contratem blogueiros. Eu tenho meu blog, mas eu sou jurista, eu sou advogada, é diferente. Blogueiro vendendo e-books, não. Por que ele está vendendo e-book e não cobra uma consulta personalizada? Porque o seu caso com certeza não vai ser igual ao caso do outro. Então, um e-book, um resumo, não vai servir para todo mundo, certo? Isso é só uma maneira de ganhar dinheiro. E não saiam do Brasil sem visto, por favor. Tchau.